Bom, pessoal, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para vocês. Eu sou o professor Adriano Ferrarez. Bem-vindos a uma aula de Física Geral 1. Hoje nós vamos falar sobre lançamentos em movimento circular. Vamos abordar o tema do movimento em duas dimensões, tá certo? Bom, vamos começar aqui com um provérbio chinês que diz o seguinte, Quando o dinheiro fala, a verdade cala. Acho que é uma coisa aí, É um pensamento muito sábio, E que reflete muito o que acontece no nosso dia a dia. Tá bom? Então fica essa reflexão do povo chinês, tá? A respeito do dinheiro e da verdade. Muito bem. Bom, relembrando um pouquinho do capítulo 3, a gente viu que o escalar é uma grandeza que não precisa de ter uma direção associada a ele. O escalar ele é definido apenas por um número e por uma unidade de medida. Como, por exemplo, a massa de uma bola de 0,25 kg, o tempo para a massa se mover uma distância, a energia que um corpo tem, que é medida em joules, e algumas grandezas escalares, elas podem ser, tem umas que são sempre positivas, por exemplo, como a massa, como o tempo, e tem outras que podem ser positivas e negativas, como, por exemplo, a temperatura, tá bom? Beleza? E vimos que vetor, o que é? São quantidades escritas por uma magnitude, ou uma intensidade, e a direção, a direção e sentido. Então, os vetores são definidos em termos de módulo, direção e sentido. Tá? Por uma velocidade, por exemplo, não importa só dizer quanto é que vale o valor dessa velocidade, por exemplo, 2 metros por segundo, mas também é importante que se diga qual que é a direção e sentido do movimento. Tá? Aqui uma representação de um vetor e as suas componentes, só para a gente poder lembrar um pouquinho que isso vai ser importante no nosso estudo em duas dimensões. Tá? Muito bem. Na natureza tem inúmeros exemplos de grandezas vetoriais que variam com o tempo. Tá? Nesse estudo nosso agora de movimento em duas dimensões, a gente vai ficar mais interessado e vai se preocupar mais com a posição e o deslocamento de um corpo, tá? Que vai se movimentar, em duas dimensões, ou seja, um movimento bidimensional, ou três dimensões, um movimento tridimensional, e na velocidade e aceleração desse corpo. Então nós vamos estudar, na verdade, o quê? Posição, velocidade e aceleração de um corpo, considerando aí esse movimento dele descrito, principalmente no movimento bidimensional, em duas dimensões. Tá? Bom, a posição e o deslocamento, A trajetória do corpo, o que é? É o lugar geométrico dos pontos ocupados por esse corpo no decorrer do seu movimento. Então nós temos aí a trajetória de um planeta, por exemplo, a da Terra é uma elipse, com a excentricidade pequena. A trajetória de um cometa ao redor do Sol, por exemplo, que também é uma elipse. A trajetória que um foguete lançado para o espaço vai descrever, a trajetória de um carro. As trajetórias podem ser retas, podem ser circulares, podem ser parabólicas, podem ser elípticas. Temos vários formatos das trajetórias, mas sempre lembrando que elas são o quê? Elas são a ligação das sucessivas posições que o corpo ocupa no decorrer do tempo. Tá bom? Qualquer ponto na trajetória ele pode ser descrito por um vetor posição, que é esse vetor R aqui. Ó. Então ele é descrito por esse vetor R. Tá? E o deslocamento ele vai ser ΔR. Então se eu considerar aqui esses dois pontos aqui, o ponto P e o ponto Q, tá vendo? Eu vou ter aqui que o deslocamento dessa partícula entre P e Q vai ser o quê? Vai ser RQ, que é esse vetor aqui, a partir da origem, e menos RP. Esse é o deslocamento. Tá? Então uma visão aqui bidimensional do que seria o deslocamento desse corpo. Tá? Lembrando que RQ e RP eles estão relacionados com a origem desse sistema de referência XY. Mas o vetor ΔR ele não depende da origem. Tá? Ele depende apenas dessa operação entre esses dois vetores. Certo? Tá bom? Muito bem. O vetor posição em duas dimensões também ele fica definido em termos das suas coordenadas cartesianas. Tá? Então aqui, para o caso bidimensional, a posição aqui desse cara aqui, ela é dada por quem? Ela é dada pela componente x dessa posição mais a componente y. Então fica x unitário i mais y unitário j. Isso vai definir esse vetor r aqui, esse vetor r
né, que é a posição desse corpo, né, em 2 dimensões. Em 3 dimensões, né, por exemplo, aqui essa posição, tá? Nesse plano tridimensional, o que eu teria aqui? Eu teria aqui, na verdade, que o vetor R ele é definido pela coordenada no eixo x, unitário y, a coordenada no eixo y, unitário j, a coordenada no eixo z, unitário k. Tá bom? Tranquilo? Muito bem. Então vamos lá. Vamos ver aqui um exemplo, tá? Do que seria esse deslocamento. Vamos considerar que eu tenho aqui um ponto na trajetória, tá? E o movimento desse cara é dado por essas equações aqui. O primeiro, né, o movimento xt, ou seja, a posição no eixo x em função do tempo, dado por essa equação, 0,2t ao quadrado mais 5t mais 0,5. E aqui o movimento no eixo y, tá? Que é dado por menos 1t ao quadrado mais 10t mais 2. Tá vendo? Então eu vou ter aqui no caso o quê? Eu vou ter, né, se eu tiver que calcular o deslocamento entre os instantes 3 e 6 segundos, o que eu vou fazer? Esse deslocamento entre o instante 3 e 6 segundos vai ser o quê? Δr, que vai ser a posição no tempo t igual a 6 menos a posição no tempo t igual a 3. Tá? Quando o tempo vale 3 segundos, o que eu faço aqui? Ó? Substituindo 3 segundos nessas equações, eu vou ter que x de 3 vai ser o quê? 0,2 vezes 3 ao quadrado, mais 5 vezes 3 mais 0,5, que vai dar 17 metros. E vou ter que y3 vai ser menos 1 vezes 3 ao quadrado, mais 10 vezes 3 mais 2, que vai dar 23 metros. Tá bom? Então essa seria a posição no eixo x e no eixo y no tempo t igual a 3 segundos. Tá? E no tempo t igual a 6 segundos, vou fazer a mesma coisa, eu vou ter que a posição no eixo x no tempo t igual a 6 segundos vale 38 metros, e a posição no eixo y no tempo t igual a 6 segundos vale 26 metros. De forma que eu tenho aqui o que? Ó, tá vendo? Eu vou fazer a subtração. Então ficaria, ó, aqui na verdade, né, seria R6 menos, x, menos R3. Então seria aqui, ó, no eixo x, 38 menos 17, que vai dar 21, unitário I, e no eixo y seria 26 menos 23, que vai dar 3, unitário J. Então, na verdade, o que eu vou ter aqui? Ó? Eu teria essa representação, tá vendo? Ó? Aqui é um eixo, ó, y em função de x, tá vendo? Y em função de x, tá vendo? Né? Isso aqui é dado dessa forma, né? Então, só lembrar, não é y em função de t, não é x em função de t. É uma ordenada de posição em função de outra ordenada de posição, tá bom? Eixo das ordenadas y, eixo das abscissas x. Então eu teria, na verdade, o quê? Que esse vetor ΔR que está aqui, ó, qual que é o valor dele aqui? Ele seria, então, 21, né, unitário I, tá certo? Mais 3 unitário J. Estão vendo aqui? Né? Se eu fosse aqui decompor esse vetor no eixo x e no eixo y, eu encontraria, então, o quê? Eu encontraria esse vetor. Certo, pessoal? Muito bem. Em relação à velocidade, né? No caso unidimensional, o vetor velocidade ele é dado por quem? Né? O vetor velocidade média, né? Seria deslocamento dividido pelo tempo. Então aqui eu tenho, ó, né, a posição no tempo t mais um gradientezinho de tempo ΔT menos a posição no tempo t, isso dá um ΔR sobre ΔT. Se eu escrever aqui, né, ΔR, né, em função do deslocamento no eixo x e y, a gente vai ver que é muito parecido, né, com o caso unidimensional. Né? Lá no caso unidimensional eu trabalhava aqui, ó, com ΔX, ΔT ou ΔY, ΔT. Aqui eu estou trabalhando com as duas coordenadas, porque eu estou num plano. Tá? Então vai ser o quê? Δx sobre ΔT unitário I, essa seria a velocidade no eixo x, mais ΔY sobre ΔT unitário J, essa é a velocidade no eixo Y. Tá bom? Então, nesse caso, o que vai acontecer? Né? Da mesma forma que a gente definiu a velocidade média, nós temos que a velocidade instantânea é aquela quando ΔT tende para zero, né? E aí a gente vai ter, então, a derivada. A velocidade instantânea, o que é? É a derivada da posição, né, dr dt. Tá bom? E aí, em termos de componentes, eu escrevo da seguinte forma, né? A velocidade instantânea vai ser dx dt unitário I mais dy dt unitário j, né? Escrevendo aqui em termos de unitários, a velocidade
ela vai ser a componente x da velocidade mais vezes o unitário i, mais a componente y da velocidade unitário j. Tá certo? Beleza? Então uma coisa importante aqui, né, dentro desse conceito de derivada, é que a velocidade ela é sempre tangente à trajetória, tá? Então aqui na representação, olha só, eu tenho aqui, ó, né, y em função de x. Então a velocidade em um determinado ponto é a reta tangente à trajetória, né? Isso é dado pelo conceito de derivada que nós já estudamos já, né, nos tópicos anteriores. E o módulo da velocidade, ele coincide com o módulo da velocidade escalar definida anteriormente. Tá bom? E a aceleração? Mais uma vez, em comparação com o movimento unidimensional, o movimento em uma dimensão, né? Eu tenho que a aceleração média seria o quê? A velocidade, né, final menos a velocidade inicial, ΔV sobre ΔT, e essa velocidade escrita em função das componentes, né, seria o quê? Seria a variação da velocidade no eixo x sobre o tempo unitário i, mais a variação da velocidade no eixo y sobre o tempo unitário j. Tá bom? Beleza. O que vai ser aceleração instantânea? É a aceleração, né, quando o tempo tende para zero. Então, né, eu tenho que a aceleração instantânea é limite da variação da velocidade no tempo, o que me dá o quê? A questão da derivada dv dt. Então, a aceleração ela vai ser instantânea, o que é? É a derivada da velocidade no tempo, tá bom? Ou, né, se eu escrever ela em termos de posição, eu teria o quê? Que a aceleração é a derivada segunda da posição em função do tempo. Tá? Então seria d2r dt2, tá? A derivada segunda. Em termos de componentes, como é que vai ficar então? A aceleração, né? Vai ser dv x dt unitário i mais dv y dt unitário j, né? Ou a gente pode escrever ela aqui, ó, em termos das componentes ax e ay, tá bom? Bom, então o que vai acontecer aqui a partir dessa definição de aceleração média? A aceleração ela resulta de qualquer variação do vetor velocidade, quer seja do módulo, da direção, do sentido da velocidade, e o vetor aceleração está sempre voltado para o interior da trajetória. Isso aqui é uma outra coisa importante, tá? Isso aqui nós vamos consolidar um pouquinho mais sobre isso aí, tá? Então nessa trajetória descrita num plano bidimensional, o vetor aceleração sempre está apontado para o interior da trajetória, tá bom? Isso nós vamos ver no lançamento oblíquo, né? E isso aí de uma forma bem direta no movimento circular também, tá? Muito bem. Então voltando lá ao exemplo que a gente deu daquela partícula, né, daquele móvel que se movia no eixo x e no eixo y por meio dessas duas equações aqui. Então eu teria o que aqui? Vamos lá, né? Qual que é a velocidade dessa partícula no eixo x? Vai ser a derivada do espaço em função do tempo. Então é dx dt. Derivando então 0,2t ao quadrado mais 0,5t mais 0,5 em função do tempo, eu encontro o quê? Que essa é a velocidade na direção x em função do tempo. 0,4t mais 5. Qual que é a velocidade no eixo y? Ela vai ser o quê? Ela vai ser dy dt. Então vai ser a derivada de menos t ao quadrado mais 10t mais 2 em função do tempo. Isso aqui vai dar quanto? Menos 2t mais 10. Tá bom? Tranquilo? Certo? E aí, se eu for calcular aqui no tempo t igual a 3 segundos, olha o que eu faço então. Eu vou substituir 3 segundos nessa equação aqui. Então eu vou ter que dx dt, ou seja, a velocidade instantânea, né, quando o tempo vale 3 segundos, é 6,2 metros por segundo. Estão vendo aqui? Substituindo, ó, 3 segundos aqui, ó, tá? E substituindo 3 segundos, ó, aqui, o que eu vou ter? Certo? Eu vou ter que a velocidade instantânea no tempo t igual a 3 segundos, dy dt, tá? Então a velocidade na direção y vai ser 4 metros por segundo. Escrevendo então esse vetor, ó, em termos de componentes, eu teria então que a velocidade dessa partícula que se move nesse plano xy, né, no instante t igual a 3 segundos, vai ser 6,2 unitário i mais 4 unitário j metros por segundo. Tá? Então aí, né, a gente já está representando aqui, né, essa posição dela aqui, né, essa velocidade dela tangente, né, você olha que aqui já apareceu o vetor aceleração, tá? Então a gente está
nessa questão, né? A velocidade é sempre tangente à trajetória. Vamos lá, continuando então aqui, olha lá, né? Quais seriam as componentes do vetor aceleração? Então, para eu poder encontrar aceleração, o que eu tenho? Eu teria o quê? Vai ser derivar quem? Vx em função de t, né? Para eu encontrar aceleração no eixo x. Então, derivando 0,4t mais 5, o que eu vou ter? Eu vou ter que a aceleração na direção x vai ser o quê? Do eixo x vai ser 0,4 metros por segundo ao quadrado. E derivando a velocidade em função do tempo, né, Vy, dVy, dt, eu vou encontrar o quê? A aceleração no eixo y, que vai dar quanto? Menos 2 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? E aí, se eu escrevo esse vetor aceleração em termos das suas componentes, o que eu encontro? Eu encontro 0,4i menos 2j metros por segundo ao quadrado. Aqui seria a aceleração em termos de quê? Em termos de suas componentes, tá? Beleza? Né? E aí, quando eu faço a resultante dessa aceleração aqui, olha lá, né? Se eu pego aqui, ó, 0,4i menos 2j, eu vou encontrar esse vetor. Como disse, ó, ele aponta para o centro da trajetória, né? No caso aqui, né, nessa trajetória no plano xy. Tá? Se eu calcular o módulo dessa aceleração, como é que seria? Né? Eu vou aplicar ó, a aceleração, o módulo vai ser igual a raiz quadrada da aceleração no eixo x ao quadrado, mais a aceleração no eixo y ao quadrado. Tá? Então seria 0,4 ao quadrado mais menos 2 elevado ao quadrado, que daria 4,2, certo? Beleza? Raiz quadrada de 4,2, tá? O que vai dar, na verdade, o quê? 2 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Essa seria a aceleração. Tá bom? Essa seria a aceleração, então. Beleza, pessoal? Tá? Aqui arredondando, né? Vai dar 4,16, 4,2. E aí, aproximadamente 2. Então, olha só. Qual que seria a direção aqui, ó, que essa aceleração faz com o eixo x? Tá vendo? Então, seria o quê? Tangente, né? De AY sobre AX, tá? Então, a gente teria aqui, né? A aceleração no eixo Y e a aceleração no eixo X, né? Formando um ângulo de 90 graus, a resultante, né? Então vai dar o quê? Vai dar, eu teria então, formando um triângulo retângulo, então a tangente seria o quê? AY sobre AX daria menos 2 sobre 0,4, que dá menos 5, né? Aplicando o arco tangente, a gente encontra o quê? Que a direção desse vetor, a aceleração, vai ser de menos 79 graus. Certo, pessoal? Beleza? Muito bem. Bom, aqui a gente trabalhou com a derivada, né, encontrando a derivada do espaço, primeira do espaço seria a velocidade, a derivada da velocidade em função do tempo seria a aceleração, né? Aqui o problema é inverso, né? Se eu conheço a aceleração, o que eu posso fazer para encontrar a velocidade? Eu posso integrar a aceleração em função do tempo que eu vou encontrar a velocidade. E se eu conheço a velocidade, eu posso integrar, fazer integração dessa velocidade para encontrar o deslocamento, tá bom? Esse processo pode ser efetuado para cada componente cartesiana do vetor considerado. Tá bom, pessoal? Então isso aqui é um pouquinho, né, só para a gente poder ter essa ideia, né, em termos vetoriais, a gente visualizar o deslocamento, a velocidade e a aceleração no movimento bidimensional, tá bom? Essas são as referências da nossa aula de hoje, tá bom? Até a próxima. Valeu, pessoal. Um grande abraço.